Bom, pastor Jorge tem um ministério muito lindo da palavra e a gente vai falar sobre isso. Poder Restaurador do Perdão. Vamos pegar já o livro e mostrar aqui para o pessoal que é um livro que o senhor escreveu já tem um tempinho, né? Tem. E o interessante é que quanto mais que você trabalha com um livro, mais você aprende sobre o assunto. Eu já tive experiências incríveis de pessoas vivendo situações inimagináveis, mas conseguindo se livrar de mágoas e dificuldades através do perdão. O senhor decidiu escrever esse livro baseado exatamente na necessidade, em aconselhamento pastoral, na convivência com os irmãos, com as pessoas, de como as pessoas têm dificuldade de perdoar e como é um assunto tão atual, porque eu acho que, aliás, cada vez mais atual, porque a gente está vivendo num mundo cada vez pior, não é, gente? Cada vez com mais pessoas se ferindo, se machucando, se magoando, as famílias se desestruturando, se degradando cada vez mais, né? A gente vê casamentos de 20, 30 anos, que agora, de repente, o homem resolveu, ou a mulher, sair de casa, a viver uma vida de solteiro, e aí geram muitas mágoas, estou dando um exemplo, né? São muitas situações. Então, foi baseado nessa necessidade das pessoas aprenderem mais e mais sobre perdão? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas começam com um conceito errado. A ideia é que você fala, está perdoado, e aí, de repente, você fica curado de todas as suas mágoas e nunca mais você sente. Ou não se lembra, nunca mais dá uma amnésia, tem gente que pensa isso. Eu não sei. E a palavra muito que se usa é perdoar e esquecer. Mas você não esquece assim. Não esquece assim tão rápido e não sei se chega a esquecer, mas esquecer no sentido de não culpar mais a pessoa, aí sim. A gente costuma brincar que o perdão é aquela cicatriz, né? Você vai se lembrar do dia que você se machucou, mas não vai doer mais. Então, aí é que tá, né? A gente tem cicatrizes pelo corpo, eu queimei aqui, me lembro que eu queimei, o dia que caiu pó de café aqui, mas não dói mais, né? Então, uma simbologia pequena. Não, pode falar. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava falando sobre perdão no país de Timor-Leste. E lá, a língua oficial é português, mas ninguém fala. Fala um idioma lá chamado Tetum, e sempre então me arrumam alguém para me ajudar interpretando as mensagens. Aí eu dei vários exemplos de perdão, e aí tivemos um intervalo e a intérprete falou, eu também tenho uma história de perdão. E aconteceu que quando o pessoal da Indonésia saiu do país, em guerra, né, mataram 300 mil pessoas. Meu Deus. E muita gente foi correndo para as montanhas para se esconder dos indonésios. E esta irmã, ela foi para as montanhas, levou 3 filhos pequenos, e lá nas montanhas morreram de fome. Aí ela voltou para a cidade, depois de tudo em paz, e o menino dela de 19 anos estava caminhando na calçada e, de repente, um carro pulou meio-fio, veio para cima dele e matou. Meu Deus. Então já era o 4º filho que morreu. Meu Deus. E aí ela disse, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E Deus disse, olha, você vai lá na polícia, vai ter eles vão se apresentar lá e você vai dizer para ele que está perdoado. Meu Deus. E foi o que ela fez. Um homem que bateu sob influência de álcool, chegou lá e viu quem era, e ele com o policial segurando ele, e aí a mulher chegou e disse, você está perdoado. Mas o interessante, não sei o que fez por ele, mas o que fez por ela... Com certeza. O que mais, além da cura, qual é esse poder que o perdão tem? E se, eu deixei algumas perguntas, você pode já ir emendando aí as respostas, né?
E se o perdão é uma escolha, ou é uma decisão, ou é uma vontade. Tem gente que fala pra gente, mas eu não tenho vontade nenhuma de perdoar. Você não sabe o que fulano fez. Você não sabe o que eu passei. Se fosse você não... São essas coisas que a gente ouve sempre, né, em aconselhamento pastoral. E aí? O que o senhor tem para dizer para essas pessoas? Eu acho que eu posso falar de experiência própria, não é? E o que me motivou realmente a escrever o livro foi esta experiência minha. E depois que eu estava aqui no Brasil, quase 5 anos, recebi a notícia de alguém lá nos Estados Unidos havia me traído. E aí eu pensei, está perdoado, está tudo bem. Mas perdoado assim... Foi uma decisão rápida. Eu acho que eu nem tive tempo de processar o que isso significou para mim. Então eu falei, tudo bem. Os cristãos perdoam, eu sou cristão, está perdoado. Mas, às vezes, não é tão fácil. Você tem aquele ato de perdão, mas depois você começa a repensar a coisa. E eu me lembro uma noite vindo de São Paulo para Belo Horizonte, no ônibus leito que eu costumava usar, e eu não conseguia dormir. E pensava no que ele fez. E eu nunca contei para ninguém o que ele fez, porque eu acho que isso também dificulta o perdão quando você fala para os outros. Mas ele me traiu. E aí eu estava no ônibus pensando, mas eu acho que eu já perdoei. Mas eu não estava sentindo mais que ele estava perdoado. E eu me virei tentando dormir, não conseguia. Aí eu pensei, se eu não perdoei antes, perdoo agora. E isso me ajudou por alguns minutos, mas na realidade é uma decisão que você toma, mas depois existe um processo em que você tem que reafirmar aquele perdão até que você tenha mais paz no coração. Não é de um minuto para o outro, mas foi difícil. E depois teve um outro caso. Pessoa também, eu acho que ele me traiu, me prejudicou. Isso foi alguns anos depois. Eu estava lá em Kosovo, um grupo de jovens, e eu não conseguia dormir. Aí de manhã eu ia ler um livro, ia ler a Bíblia. E aí eu peguei aquela passagem onde Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes temos que perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus disse, não, 7 vezes, não, 70 vezes 7. Aí eu fiz o cálculo, né? 490? Aí eu sei que ele não estava querendo um número exato. Mas eu falei, se é 490... eu acho que esse irmão já está no 483. Mas aí eu tomei a posição. Quando eu ouço o nome dele, está perdoado. Quando eu vejo a cara dele, está perdoado. Quando encontro com ele, de qualquer forma, está perdoado, está perdoado, está perdoado. E eu acho que chegou um dia em que estava perdoado. Amém. E aí vem esse alívio, vem essa paz, não é, pastor Jorge? Aquelas pessoas que não perdoam, que não perdoaram. Eu sei que tem gente que às vezes está assistindo a gente, que tem algo de muito tempo, pode ser algo recente, e aí a pessoa fala assim, não, está muito recente, eu estou muito magoada. E então muitas vezes a pessoa acha que precisa de um tempo realmente para perdoar. E, na verdade, não significa que você precise de um tempo. O primeiro passo, realmente, a decisão é querer perdoar. Ou pessoas que estão doentes fisicamente porque não liberam, né? Não largam, ficam presas a outra pessoa que a magoou, que a traiu, seja em alguma área da sua vida. E depois fica complicado porque você diz que perdoou, mas depois você toma conhecimento que está ressentido. E aí você passa a sentir uma culpa por não ter realmente perdoado. E aí isso complica tudo. Então, o que tem que fazer? Vamos dar um conselho aí para o pessoal que está em casa, já que o nosso tempo está acabando, infelizmente. Tem que perdoar. Nem sempre você vai poder conversar com a pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que te feriu, ou às vezes a pessoa não está aberta para uma conversa.
Mas no seu coração você tem que dizer, ele está perdoado, ela está perdoado, e quando tiver oportunidade de um encontro, uma reaproximação, aí tem que, de alguma maneira, deixar a pessoa saber que você não está magoado com ele, que você quer relacionamento. Nem sempre relacionamento é possível. Claro, claro. Mas às vezes e normalmente é. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.